Boa tarde. Vou apresentar hoje o trabalho Perspectiva Metrológica do uso do equipamento de ultrassom de fisioterapia no Brasil. Eu sou a Jéssica Gomes, aluna do Programa de Pós-Graduação em Metrologia do Inmetro. O uso de equipamentos de terapia por ultrassom, que vamos chamar aqui de ETUs, tornou-se bastante comum nas últimas décadas para apoiar o tratamento de diversas patologias. Ele é um dos recursos mais utilizados pelos profissionais de fisioterapia, devido às suas ações benéficas nos tecidos biológicos já estarem bastante estabelecidas para diversos tratamentos. No entanto, também há relatos de falhas e inefetividade nos tratamentos aplicados. E grande parte dessa falha se deve às más condições de funcionamento do equipamento. Diversas publicações mostram que equipamentos, na rotina de uso nos consultórios e clínicas de fisioterapia, não estão dentro das especificações de desempenho estabelecidas. Os fabricantes enfatizam a importância de uma verificação periódica, que deve ser realizada pelo menos uma vez a cada 6 meses, anualmente, ou quando houver algum problema ou impacto mecânico. No Brasil, esse tipo de equipamento só possui avaliação de conformidade obrigatória, as normas técnicas, para serem lançados no mercado. Durante o período em que os equipamentos estão em uso em estabelecimentos de fisioterapia, não há uma avaliação obrigatória, e não existe nenhuma lei ou regulamento que torne obrigatório a avaliação para garantir a confiabilidade metrológica, como calibrações, durante a vida útil desse tipo de equipamento. O objetivo desse estudo foi verificar a periodicidade das ações de avaliação e manutenção dos equipamentos de ultrassom de fisioterapia e analisar a formação do fisioterapeuta quanto aos conhecimentos gerais relacionados ao procedimento de avaliação ou manutenção usados na prática clínica. Para isso, a gente usou um questionário que tinha como objetivo conhecer a experiência do profissional na aplicação de terapia de ultrassom, como o equipamento é mantido e se o profissional é informado sobre as condições de uso. O questionário forneceu uma amostra heterogênea e significativa, conforme necessário para estender as inferências para a população de profissionais de fisioterapia que utilizam o ultrassom no Brasil. Como instrumento de medida, o questionário teve sua confiabilidade testada por meio da metodologia de alfa-dicroma, que mede a correlação das respostas em um questionário por meio da análise do perfil dos respondentes, conforme descrito no trabalho de referência 5. Como resultados, profissionais de 21 estados responderam à pesquisa. E o perfil do profissional, quase a metade, 49%, tinham de 26 a 35 anos, 25% tinham de 36 a 45 anos, 15% tinham entre 18 a 25 anos e 11% tinham 46 anos ou mais. O grau de instrução dos respondentes, 55% tinham alguma pós-graduação lato sensu, que é uma especialização, MBA ou outro, 21% tinham graduação ou curso tecnólogo, 14% possuíam mestrado e 10% doutorado. Em relação ao tempo de experiência com o equipamento de terapia por ultrassom, 41% dos respondentes tinham de 3 a 8 anos de experiência, 26% tinham menos de 2 anos, 21% mais de 15 anos e 12% de 9 a 15 anos. Em relação à quantidade de equipamentos a qual o profissional tem acesso, mais de 50% tem acesso a apenas um equipamento. 44% tem acesso de 2 a 5 e 4% apenas tem acesso a mais de 5 equipamentos. Em relação à atuação profissional, a maioria, 44%, atua como profissional liberal. 34% atua em clínica particular, 14% em ensino ou pesquisa e 8% na unidade de saúde pública. Então, o perfil do respondente foi bem abrangente. Agora, com foco no objetivo do questionário, sobre a importância e desempenho do equipamento. 91% responderam que é importante ou necessário fazer essa verificação periodicamente. 8% respondeu que é importante, mas sem uma periodicidade definida. E 1% respondeu que é importante somente após o reparo do equipamento. Em relação à realização da calibração,
49% responderam que fazem uma calibração ou verificação, mas sem um cronograma predefinido. 24% respondeu que tem um cronograma pré-definido para fazer essa avaliação. 19% não realiza essa verificação e 8% somente após o equipamento ser reparado ou passar por alguma manutenção. Avaliação. Em 54% dos casos, essa avaliação é realizada por um prestador de serviço externo. Em 39%, o próprio profissional realiza essa verificação. E em 7% dos casos, algum departamento do local de trabalho é quem faz a avaliação do equipamento. O equipamento, na maioria dos casos, é desconhecido, em 58%. 34% dos profissionais avaliam o equipamento pelo método da cavitação. 7% declarou fazer uma calibração e 1% usa outros métodos. Em realização à periodicidade, 26% não tem uma periodicidade definida, 17% é desconhecida, 16% a cada 6 meses, 12% anualmente, 10% faz diariamente, 10% faz mensal e 9% semanal. Bem diversificado também. Agora, em relação ao método de avaliação de desempenho do equipamento. A maior parte da amostra, 83%, foi composta por operadores, que são os profissionais que aplicam diretamente o tratamento no paciente, estando em proximidade direta com as questões que a gente levantou nessa pesquisa. Então, 58% dos profissionais respondeu que não conhece qual é o método utilizado para verificar o equipamento que ele utiliza. Entre os que conhecem o método, 38% utilizam o método da cavitação. E dos demais métodos, a gente considera que as respostas obtidas foram praticamente relacionadas também ao método da cavitação. 25% dos profissionais consideram o método que utiliza confiável. 19% consideram o método barato e 42% consideram o método simples e que o próprio operador do equipamento pode aplicar. Sobre a inserção de um novo método no mercado, 93% dos profissionais considerou ser necessário e destes, 45% desejam que o método seja ao mesmo tempo simples, barato e confiável. Já 32% estão preocupados apenas com a confiabilidade do novo método proposto. 17% não se importa com o custo e tem interesse que o método seja simples e confiável. E já 6% aguarda que o método seja ao mesmo tempo barato e confiável, sendo indiferente à complexidade do mesmo. No questionário, os profissionais também podiam botar algum comentário. E eu trouxe aqui 2 comentários que foram relevantes, né? Primeiro, de um operador com mestrado, de 36 a 45 anos, da cidade de Niterói, com mais de 15 anos de experiência com ultrassom de fisioterapia. E ele falou que, infelizmente, o acesso aos métodos de verificação é bastante complicado para os profissionais do serviço público. Não confio nos equipamentos e não consigo verificar sua emissão. O outro comentário é de um operador com pós-graduação, com menos de 2 anos de experiência, e ele fala que a maioria das clínicas da cidade onde ele reside não realiza manutenção com os ultrassons terapêuticos, ofertando uma terapia placebo aos pacientes. Percebo que, em parte, isso pode se justificar pela dificuldade de encontrar empresas que realizem a manutenção desses equipamentos. Então, entrando na parte da discussão, os dados nos mostram que quando os próprios profissionais realizam essa verificação, o método utilizado, na maioria dos casos, 80%, é o método da cavitação, ou da nuvem, ou da água, como chama, que não permite quantificar a intensidade transmitida ou caracterizar o campo acústico do equipamento. E, ao mesmo tempo, ao longo do tempo, esse método danifica ali o transdutor. E apesar de 91% dos profissionais considerar importante ou necessário fazer essa avaliação, e mais de 80% afirmar que realiza essa verificação, de forma periódica ou não, o método utilizado não é o adequado. E a gente também observa que, quando a verificação é realizada por um departamento do local de trabalho ou um prestador de serviço externo, o profissional desconhece qual é o método empregado.
A gente pode concluir que iniciativas legislativas que tornem obrigatória a avaliação desse tipo de equipamento é muito importante e necessária. Só que um desafio também fica evidente, né? Que é a falta de uma rede de laboratórios capacitados para fazer a avaliação desse tipo de equipamento, conforme consta na referência 4. E considerando que, segundo dados do COFITO, que é o Conselho Federal de Fisioterapia e Trabalho Ocupacional, o número de fisioterapeutas do Brasil ultrapassa os 200 mil profissionais, a gente conclui que esse problema atinge um tamanho alarmante, já que o ETUS é um dos equipamentos mais comumente usados na prática clínica. Esse estudo teve como objetivo discutir, né, sobre a ótica metrológica, a utilização do ultrassom em equipamentos de fisioterapia aqui no Brasil. E outro problema para a confiabilidade metrológica ficou evidente que está relacionado à falta de uma cultura metrológica entre os usuários, que não adotam procedimentos de avaliação dos equipamentos e muitas vezes desconhecendo a sua importância e necessidade. Verificações periódicas no equipamento dariam ao fisioterapeuta um recurso com maior confiabilidade e possivelmente terapias mais eficientes. Aqui estão as referências do trabalho, os agradecimentos. Obrigada.